O que o pai faz ao ouvi-lo gritar "é meu irmão" choca o milionário e a mendiga negra. Era uma noite de gala em São Paulo. Tudo era brilho e glamour. Fernando, o renomado milionário, desfilava entre os convidados. Seu terno perfeitamente ajustado refletindo a luz das chandeliers. Sorrisos artifícios se misturavam a risadas nervosas, enquanto a elite se reunia numa atmosfera de generosidade. Mas naquele brilho ofuscante, uma única palavra poderia desmoronar seu mundo. "É meu irmão!" A exclamação de David, seu filho de 10 anos, cortou o ar como uma faca. A instância pareceu congelar. Pessoas pararam. Sorrisos foram substituídos por expressões de espanto. Fernando sentiu o sangue correr do rosto. Uma onda de confusão tomou conta dele. O que seu filho queria dizer com aquilo? O olhar que lançou para a multidão era sombrio, confuso e um tanto assustado. No canto da sala, Maraia, uma mulher de presença marcante e olhos que falavam 1000 histórias, sentiu como se todo o peso do ninguém a conhecia. Mas sua história estava entrelaçada com a de David. Era a mãe biológica dele, algo que Fernando nem desconfiava. Anos de luta a levaram até ali, ao mesmo evento que celebrava a caridade, enquanto a vida de seu filho girava em torno de um orfanato. Ela se aproximou, cada passo ecoando em seu coração acelerado. Maria. Fernando a reconheceu, seu nome ressoando como um eco distante de um passado que ele pensava ter enterrado. A tensão era palpável. A multidão, ainda em choque, começou a murmurar enquanto os olhares se alternavam entre os protagonistas daquele drama improvável. "Era você", ele murmurou. Os olhos agora fixos nela, as palavras escapando de seus lábios como se cada sílaba estivesse atada a um fio invisível de sua consciência obliterada. A cena era quase surreal, enquanto ele vivia em uma bolha de riqueza. Sua identidade estava prestes a ser desmistificada por uma mulher que carregava verdades não ditas. "David merece saber, Fernando. Ele é meu filho." Fernando poderia perder tudo. Seu filho, sua imagem, seu legado e a própria essência do que pensou que era. A mãe que ele nunca soube que David tinha parecia agora uma força incontrolável. Maraia olhou fundo nos olhos dele. "E você sabe que o que sustenta sua fortuna é o mesmo que nos separou." A bomba estava lançada. Cada palavra um golpe. Fernando sentiu o mundo desmoronar. O que manteria seus negócios longe do escândalo era o mesmo veneno que corroía suas memórias. A tensão crescia, e o futuro de David, naquele momento frágil, se tornava um campo de batalha. Fernando percebeu que sua vida de prestígio estava prestes a balançar em um fio tênue. Ele olhou para o filho, que estava ao seu lado, inocente, e a pergunta parou em sua garganta. Qual seria o destino dele agora? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no B. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A tensão estava tão densa que quase era possível tocar. Fernando olhava para Maraia, a confusão ainda estampada em seu rosto. O mundo ao redor havia se transformado em um borrão de murmúrios e olhares curiosos. David, com seu semblante inocente, não compreendia a tempestade que se formava ao seu redor. Mas a inquietude em seu pai o deixava inquieto. E naquele instante, uma luz brilhante cortou a sala. Um homem, alto e imponente, irrompeu na festa como uma tempestade, sua presença carregando um peso impossível de ignorar. As conversas cessaram e os olhares se voltaram para ele.
Fernando! O grito ressoava como um tambor, e a sala foi tomada por um silêncio profundo. Carlos! Fernando mal conseguia reconhecer o irmão que havia se afastado anos atrás. Sua presença trazia à tona memórias abafadas, momentos de rivalidade, de um passado que ele preferia esquecer. O homem avançou furioso e determinado. Você não tem ideia do que você fez. A raiva em sua voz era palpável, como se pudesse cortar o ar em que eles respiravam. Carlos, eu não sei do que você está falando. Fernando tentou se defender, mas a confusão crescia. Ele trocou um olhar rápido com Maraia, ambos aterrorizados. O que mais poderia ser revelado naquela noite? David, percebendo a gravidade do momento, puxou a mão do pai, como se quisesse protegê-lo. A cena já era desastrosa, e agora tudo parecia prestes a desmoronar. Não minta para mim, Fernando. Carlos se aproximou, sua expressão intensificando a atmosfera já tensa. Você nunca se deu ao trabalho de saber quem realmente é, mas é hora de enfrentar a verdade. Esse menino, ele não é apenas seu filho adotivo. David é o meu neto. O impacto das palavras dele atingiu Fernando como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? A indignação no olhar de Carlos era inegável. Você não sabia? Minha filha, Ana, ela é a verdadeira mãe desse garoto. Você atirou de mim, fez isso sem saber. E agora, você está na mesma festa que a mulher que nunca teve a chance de proteger seu próprio filho. A sala ficou em silêncio. O ar se tornou irrespirável. A revelação pairou como uma nuvem escura. Maraia, que até então sempre tinha sido a única mãe em cena, olhou para Carlos com uma mistura de espanto e dor. Fernando sentiu as paredes se fechando ao seu redor. O glamour da gala, agora uma lembrança distante. Como você pôde? Fernando olhou para Carlos, a raiva e a culpa colidindo em seu peito. Por que não me contou isso antes? Carlos deu um passo à frente, sua voz mais baixa, quase como um sussurro. Porque eu estava tentando proteger a minha família, tentando proteger David. Agora, pelo bem do garoto, precisamos expor essa verdade. Os murmúrios recomeçaram, mais intensos agora. As pessoas ao redor trocando olhares, chocadas com o que acabaram de ouvir. O escândalo estava prestes a explodir. A vida de Fernando estava em um fio. Suas conquistas, seu status, tudo poderia desmoronar em segundos. David, meu filho, não quero que você ouça isso. Fernando se virou para o garoto, mas foi tarde demais. O olhar de David se transformou, uma sombra de confusão e tristeza atravessando seu rosto. Ele buscou no olhar do pai a resposta que lhe faltava, a proteção que sempre havia sentido, evaporando-se. Agora, não era só o futuro de David que estava em jogo, a verdadeira natureza da família. A sala parecia ter se transformado em uma arena. Os olhares dos convidados estavam fixos naquela cena, como se estivessem assistindo a um filme com a trama mais explosiva. O silêncio se amenizava com murmúrios ansiosos, e o arrepiante eco da verdade pairava no ar. Mas então, uma nova figura irrompeu na cena. Uma mulher de vestido vermelho vibrante e expressão séria atravessou a multidão. A luz refletia nos olhos dela, como se uma tempestade estivesse se formando. Fernando! Ela gritou, a voz carregada de emoção. A expressão de Carlos se endureceu. O que você está fazendo aqui, Sônia? Sônia? Fernando nunca tinha ouvido falar dela, mas pela reação do irmão, sabia que a situação era ainda mais complicada do que parecia. O clima na sala mudou de novo. A tensão era palpável. Você não deveria estar aqui. Carlos disparou, mas Sônia não se intimidou. Eu tenho direito de estar aqui. Você não pode continuar escondendo do mundo a verdade. Era como se uma bomba tivesse sido lançada no meio da gala. Tudo estava prestes a se desfazer. E Fernando sentiu o coração acelerar, pulsando em sua garganta.
E o que você sabe sobre a verdade? Fernando enfrentou Sônia, confuso. Ele estava cercado por revelações que não entendia, e a frustração crescia. Quem está escondendo o quê? Eu sou a verdadeira mãe de David. As palavras dela cortaram o silêncio como um facão. O ar ficou pesado e a sala inteira hesitou. A incredulidade tomou conta. Fernando olhou para David, que agora estava perdido, os olhos marejados. Mas como é possível? As palavras escaparam da boca de Fernando, seu semblante repleto de desespero. Maria, de pé ao lado deles, parecia paralisada, as emoções transbordando. Como você? Eu não sabia que você tinha me colocado para fora, Carlos. Você fez isso sem pensar nas consequências. Estava tentando proteger nosso filho. Mas agora, olha onde isso nos trouxe. Sônia estava em uma explosão emocional, seus olhos brilhando com lágrimas. Como eu poderia saber que David era seu filho? Carlos gritou de volta, sua raiva saturando o ambiente, mas a culpa começava a aparecer em sua expressão. As perguntas eram infinitas. Fernando olhou para Maria, que ficou em choque, e então para Sônia, sentindo como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. É tudo um grande engano. Não pode ser verdade. Mais uma vez, a sala ficou em silêncio, a única quebra sendo o som da respiração acelerada de David. Mas a tensão explodiu em uma nova direção. Um homem surgiu na entrada, ofegante, com um olhar alarmado. Fernando, a empresa é um desastre! O escândalo que você está envolvido está se espalhando! A notícia veio como um golpe. Os murmúrios se intensificaram. As conversas das pessoas ao redor se transformando em pânico. Fernando sentiu o mundo girar, seu império prestes a desmoronar, e a batalha pelo seu legado estava apenas começando. Ele olhou para David, que ainda estava ali, cercado por um mar de incerteza. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele queria gritar, mas as palavras não vinham. Enquanto as revelações se acumulavam e a tempestade emocional se desenrolava, uma frase ecoou em sua mente. Você nunca se deu ao trabalho de saber quem realmente é. E a realização esmagadora atingiu Fernando. O que mais ele desconhecia? A verdade estava se revelando aos poucos, mas o que mais poderia ser tão devastador? O futuro de David e de todos ao redor deles estava suspenso, flutuando em um mar de mistérios. E a derradeira resposta estava muito mais próxima do que podiam imaginar. O olhar de David se virou para o pai, confuso, buscando um tipo de resposta que não vinha. A sala parecia ter se transformado em uma arena. Os olhares dos convidados estavam fixos naquela cena, como se estivessem assistindo a um filme com a trama mais explosiva. A atmosfera pulsava com uma energia densa, e Fernando sentia o coração acelerar. Ele estava cercado por revelações que não entendia, e a frustração crescia. Fernando começou, mas as palavras falharam. Sônia o interrompeu. Você não pode ficar surpreso, Fernando. A verdade está prestes a se revelar, e ninguém aqui está a salvo. A voz dela se elevou, carregada de emoção. A vida que você construiu é baseada em mentiras. Mentiras? Fernando se perplexou. O que mais você sabe? O que mais está escondido? Nesse momento, o ambiente ao redor deles parecia contrair, como se a sala estivesse sufocando sob o peso das palavras não ditas. Sônia respirou fundo e continuou. Você acha que é só sobre David? Eu sou a ponta do iceberg. Há coisas que você não tem ideia. Carlos olhou para ela, seu rosto se contorcendo numa mistura de raiva e medo. O que você quer dizer com isso? O que você está insinuando? Sônia hesitou. Eu não posso mais guardar isso. Ana não era apenas sua esposa, Fernando. Ela não era apenas a mãe de David. A afirmação pairou no ar como uma bomba. Ela estava envolvida numa rede muito maior. Ela sabia coisas que colocariam todos nós em perigo. A confusão tomou conta. Fernando franziu o senho. O que você está dizendo?
Que ela estava envolvida com algo ilegal? Com quem? Com o quê? Eu estava tentando protegê-la. A verdade é que Anna, ela era parte de um esquema de corrupção. E isso foi o que levou ela a se afastar de Carlos. O que você não sabe é que David não é só um garoto adotado. Ele tem um valor imenso. E muitas pessoas estariam dispostas a fazer qualquer coisa para o obter. Fernando sentiu um frio na espinha. Como assim? Ele mal conseguiu sussurrar enquanto os murmúrios da multidão cresciam em intensidade. David estava lá, silencioso e perdido. Como se o mundo todo estivesse desmoronando ao seu redor. Ela tem um irmão, Fernando. Um irmão que não a perdoou. Um homem que ainda está por aí. E ele sabe de todas as suas conexões. Você nunca se perguntou por que a história dela não fazia sentido? Talvez, só talvez, isso tenha sido parte do plano desde o começo. A sala passava de um choque coletivo para uma ducha de especulação. Todos estavam agora sussurrando, a curiosidade e o medo se misturando. E se esse homem estiver aqui? E se ele já souber do que está acontecendo? Carlos murmurou, seus olhos se arregalando de preocupação. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor cortou a sala. As portas da gala se abriram abruptamente, e uma figura mascarada, vestida de preto, entrou, interrompendo o caos. Um silêncio profundo se instalou. A presença dela era impossível de ignorar. É hora de a verdade vir à tona, ela disse, sua voz firme carregando um peso ameaçador. Fernando ficou paralisado. Quem era aquela mulher? O que mais ela sabia? Os olhares se voltaram para a figura enigmática, pulsando com uma expectativa aterrorizante. Ele trocou um olhar com Carlos, que claramente compartilhava da mesma confusão e medo. Quem é você? Fernando perguntou, a voz tremendo, enquanto David se aproximava dele, agarrando sua mão como quem segura um último fio de segurança. A mulher deu um passo à frente, e Fernando percebeu que cada movimento dela era calculado, como se estivesse no controle de tudo. Eu sou a resposta para todas as suas perguntas, e a conexão entre todos vocês. O choque nas palavras dela ecoou na sala. O que isso significava? Que novas verdades iriam se revelar? E mais importante, qual seria o preço que todos teriam que pagar por isso? A sala se tornava um turbilhão de emoções, medo, raiva, confusão. O futuro de David estava em jogo, e Fernando sabia que a tempestade apenas começava. O que mais estava prestes a ser revelado? A mulher de vestido preto deu um passo à frente, seu olhar intenso cravado em Fernando. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Você não sabe de tudo, Fernando, ela disse, a voz firme. O ar parecia espesso e todos na sala sentiam peso de suas palavras. A verdade sobre David vai além do que vocês pensam. Fernando olhou para David, que ainda segurava sua mão, a expressão no rosto uma mistura de truques de magia e desespero. O que você está dizendo? Fernando se forçou a perguntar, já sentindo o desespero crescer dentro de si. Sônia, que estava ao lado de Fernando, sem acreditar no que ouvia, sussurrou. Reconheço você. Você é irmã de Ana. A revelação dela atingiu como um raio. O sangue de Fernando gelou. Sim, a mulher de preto admitiu, sua voz ecoando como um relâmpago nas nuvens escuras. Eu sou Clara. Sou irmã de Ana. E tudo o que você acreditou ser verdade está prestes a desmoronar. As murmurações na multidão aumentaram. As faces estavam em choque. Muitos questionavam em voz alta. Irmã de quem? O que está acontecendo? Carlos se agachou, a raiva agora misturada à confusão. Você está dizendo que Ana está viva? Sua voz tremia de raiva e dor. Sim, a verdade é que ela nunca esteve morta, apenas desapareceu. E sabe por quê? Clara parou, o olhar penetrante queimada em cada pessoa diante dela.
Porque você estava perseguindo. Foi por culpa sua, Carlos. Você e sua ganância. O que era dela, Fernando, agora é sua responsabilidade. Fernando não conseguia processar. Era como se um tornado tivesse atravessado sua vida, levando tudo embora. Mas o que você quer dizer com tudo isso? Por que você voltou agora? Onde está Ana? Ela está escondida, protegendo a si mesma e a David dos homens que a ameaçam. Eles estão atrás dele também, Clara disse, agora mais calma, mas determinada. David não é apenas uma criança. Ele é a chave para um segredo que mexe com forças muito maiores do que todos nós. O murmúrio nas redondezas crescia como um mar agitado. Os convidados pareciam uma onda de inquietação, se debatendo entre perguntas e olhares, divididos entre medo e curiosidade. O que estava por trás dessas palavras? Um novo silêncio caiu, mais pesado que antes, enquanto todos tentavam absorver a nova informação. Mas como assim? David é a chave. O que exatamente você está dizendo? Fernando pressionou, o coração acelerado. Ele é o herdeiro de um legado que você nem sabia que existia. Ana não apenas fugiu, ela se escondeu por uma razão. E o cerco está se fechando. A voz de Clara tremeu por um segundo, mas logo se estabilizou. Agora, Fernando, você precisa decidir. Irá se juntar a nós e protegê-lo ou deixar que essa nova verdade destrua a vida dele? Nesse instante, David, que estava em silêncio, soltou a mão de Fernando e deu um passo em direção a Clara. Ela está certa, não está? Eu sou diferente, não sou? A inocência no olhar do garoto misturava-se ao pavor, e a sala estava em silêncio sepulcral. A atmosfera se tornara opressiva e elétrica ao mesmo tempo. Todos estavam à beira do colapso emocional. Antes que alguém pudesse responder, as luzes da gala piscaram, e em um momento tudo ficou negro. Gritos ecoaram e o pânico tomou conta. O que mais poderia acontecer naquela noite? O que Fernando não sabia era que essa era apenas a primeira onda de uma tempestade muito maior. O que havia no passado dele e os segredos que estavam escondidos ameaçavam não apenas seu futuro e legado, mas a vida de David. No meio do caos, um mútuo grito, vindo de fora, ressoou. Eles estão aqui! E cada um percebeu que a vida que conheciam experimentaria uma completa reviravolta, onde a proteção e segurança eram ilusões. O que se seguia seria uma batalha para desfazer a teia de mentiras que havia sido tecida por tantos anos. O olhar de David se virou para o pai, confuso. Os olhares dos convidados estavam fixos naquela cena, como se estivessem assistindo a um filme com a trama mais explosiva. A atmosfera pulsava com uma energia densa, e Fernando sentia o coração acelerar. Ele estava cercado por revelações que não entendia, e a frustração crescia. David, Fernando começou, mas as palavras falharam. Sônia interrompeu. Você não pode ficar surpreso, Fernando. A verdade está prestes a se revelar, e ninguém aqui está a salvo. A voz dela se elevou, carregada de emoção. A vida que você construiu é baseada em mentiras. Mentiras? Fernando se perplexou. O que mais você sabe? O que mais está escondido? Nesse momento, o ambiente ao redor deles parecia contrair, como se a sala estivesse sufocando sob o peso das palavras não ditas. Sônia respirou fundo e continuou. Você acha que é só sobre Davi? Eu sou a ponta do iceberg. Há coisas que você não tem ideia. Carlos olhou para ela, seu rosto se contorcendo numa mistura de raiva e medo. O que você quer dizer com isso? O que você está insinuando? Sônia hesitou. Eu não posso mais guardar isso. Ana não era apenas sua esposa, Fernando. Ela não era apenas a mãe de Davi. A afirmação pairou no ar, como uma bomba. Ela estava envolvida numa rede muito maior. Ela sabia coisas que colocariam todos nós em perigo. A confusão tomou conta. Fernando franziu o senho.
O que você está dizendo? Que ela estava envolvida com algo ilegal? Com quem? Com o quê? Eu estava tentando protegê-la. A verdade é que Ana, ela era parte de um esquema de corrupção. E isso foi o que levou ela a se afastar de Carlos. O que você não sabe é que David não é só um garoto adotado. Ele tem um valor imenso. E muitas pessoas estariam dispostas a fazer qualquer coisa para o obter. Fernando sentiu um frio na espinha. Como assim? Ele mal conseguiu sussurrar, enquanto os murmúrios da multidão cresciam em intensidade. David estava lá, silencioso e perdido, como se o mundo todo estivesse desmoronando ao seu redor. Ela tem um irmão, Fernando, um irmão que não a perdoou, um homem que ainda está por aí. E ele sabe de todas as suas conexões. Você nunca se perguntou por que a história dela não fazia sentido? Talvez, só talvez, isso tenha sido parte do plano desde o começo. A sala passou de um choque coletivo para uma ducha de especulação. Todos estavam agora sussurrando, a curiosidade e o medo se misturando. E se esse homem estiver aqui? E se ele já souber do que está acontecendo? Carlos murmurou, seus olhos se arregalando de preocupação. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor cortou a sala. As portas da gala se abriram abruptamente, e uma figura mascarada, vestida de preto, entrou, interrompendo o caos. Um silêncio profundo se instalou. A presença dela era impossível de ignorar. É hora de a verdade vir à tona, ela disse, sua voz firme, carregando um peso ameaçador. Fernando ficou paralisado. Quem era aquela mulher? O que mais ela sabia? Os olhares se voltaram para a figura enigmática, pulsando com uma expectativa aterrorizante. Ele trocou um olhar com Carlos, que claramente compartilhava da mesma confusão e medo. Quem é você? Fernando perguntou, a voz tremendo, enquanto David se aproximava dele, agarrando sua mão como quem segura um último fio de segurança. A mulher deu um passo à frente, e Fernando percebeu que cada movimento dela era calculado, como se estivesse no controle de tudo. Eu sou a resposta para todas as suas perguntas, e a conexão entre todos vocês. O choque nas palavras dela ecoou na sala. O que isso significava? Que novas verdades iriam se revelar? E mais importante, qual seria o preço que todos teriam que pagar por isso? A sala se tornava um turbilhão de emoções. Medo, raiva, confusão. O futuro de David estava em jogo. E Fernando sabia que a tempestade apenas começava. O que mais estava prestes a ser revelado? A figura negra olhou profundamente para Fernando e sorriu. Um sorriso que transparecia um misto de dor e satisfação. Você realmente achava que essa vida seguiria sem consequências? A voz dela era suave, mas carregada de um peso ameaçador. O que você fez com Ana e David? Isso vem com um preço. Nesse instante, um barulho estrondoso cortou o ar. A parede do salão explodiu em uma chuva de concreto e destroços, e todos se agacharam, em choque e pânico. Fernando viu no meio da fumaça um grupo de homens armados invadindo a gala, seus rostos cobertos por máscaras. "Eles estão aqui!" gritou uma mulher na multidão, e o pânico tomou conta. Fernando pegou David pela mão e tentou se mover, mas o pequeno estava paralisado, os olhos fixos na figura de preto. "Não! Não deixe eles me pegarem!" David implorou, desesperado. "Foco, David! Nós precisamos sair daqui agora!" Fernando ordenou. A figura mascarada riu, uma risada sinistra. "Você não pode proteger seu filho. Ele é a chave para uma guerra que você não entende. E a única forma de salvar David agora é aceitá-lo como parte desse jogo." Enquanto os homens armados cercavam a sala, Fernando teve um momento de clareza. Ele se virou para Carlos e Sônia, buscando apoio. "Precisamos ficar juntos. Não podemos deixar que eles o levem." Mas o olhar deles era de crescente desespero.
A mulher de vestido vermelho, Clara, estava ali agora, observando tudo com um sorriso enigmático. Você precisa decidir, Fernando. Há muitos que querem esse menino. A verdade está voraz como um predador. E você precisa escolher seu lado. E o tempo está acabando. A sala estava cheia de gritos, e o pânico crescia como um incêndio. Fernando percebeu que tudo que havia construído poderia desaparecer em um piscar de olhos. Como ele protegeria David de um mundo que parecia querer destruí-lo? E agora começa a nova sombra pairando sobre eles. Ele só tinha uma certeza. A história estava apenas começando. E cada segundo que passava, todos poderiam perder muito mais do que já haviam perdido. A figura negra olhou para Fernando, seu olhar desafiador e intenso. Você realmente achava que essa vida seguiria sem consequências? A atmosfera estava pesada, como se um piano estivesse pendurado sobre suas cabeças, pronto para cair. O que você fez com Ana e David? Tudo vem com um preço. Fernando ficou paralisado, tentando processar aquelas palavras. A sala estava cheia de murmúrios nervosos. Ele se virou para David, que ainda segurava sua mão, os olhos arregalados de inocência. O que você está dizendo? Fernando forçou a voz, mas a confusão misturava-se ao medo. O som de vidro quebrando ao fundo fez todos se virarem abruptamente. E então foi como se o tempo tivesse parado. As portas assistiram a uma nova invasão. Estrondos ecoaram, e a mulher de vestido vermelho, Clara, olhou para a figura de preto com incredulidade. Você não pode estar aqui. A raiva na voz dela vibrou no ar. Todas as suas mentiras estão prestes a se desfazer. A figura respondeu, calma, como se estivesse controlando tudo. Esta festa é apenas uma cortina para a verdade que você tentou esconder. Nesse momento, o pânico aumentou. Os convidados começaram a correr em direções opostas, o caos se instalando. Fernando puxou David para mais perto, mas os gritos começaram a ecoar, e em meio à confusão, o corpo de uma mulher caiu ao chão, bem aos pés de Fernando. Era a mãe de David, Ana. O coração de Fernando parou. Não, não pode ser, ele gritou, enquanto a sala parecia desvanecer ao seu redor. O ar estava pesado de tristeza e choque. Todos haviam parado para observar aquela cena devastadora. Clara se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Ana, o que aconteceu? Seu rosto estava uma máscara de desespero. Ela se agachou ao lado da irmã, a fim de verificar se ainda havia esperança. Fernando se sentiu paralisado, jogado em um mar profundo de emoção e confusão. David, a voz de Fernando tremia, mas ele não sabia o que dizer. O filho estava ali, perdido, sua inocência destruída em um instante. Ele nunca imaginou que teria que enfrentar tal realidade. Ana abriu os olhos lentamente, como se estivesse voltando de um longo sono. Fernando, eu não consegui. As palavras saíram em um sussurro quebrado, enquanto a vida pareceu se esvair dela. Não, você vai ficar bem! David está aqui! Fernando gritou, sentindo o coração apertar. Ele nunca se sentiu tão impotente. É tarde demais, Ana disse, olhando para Fernando com uma tristeza que penetrava em sua alma. Eu estava tentando protegê-lo. A verdade sobre David é mais complicada do que você imagina. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Os murmúrios cessaram. E todos estavam presos na gravidade do momento. Fernando, David é seu irmão. Você sempre soube, mas escolheu não ver. Você é parte de um jogo que envolve todos nós. Fernando não conseguia respirar. Que jogo, Ana? Que verdade? O pânico crescia dentro dele, e ele sabia que essa nova revelação poderia desmantelar tudo o que ele acreditava. David não é apenas nosso filho. Ele é a chave. Eles estão vindo atrás dele.
A voz de Ana foi uma súplica, um grito por ajuda. E no meio do caos e da dor, a sala novamente se tornou um inferno em atenção, quando um grito cortou o ar. É hora de acabar com isso! E um homem apareceu. Sua presença é imponente. Fernando, você não pode fugir do seu passado. Fernando se virou para o homem, reconhecendo o rosto aterrador do passado. Um velho conhecido que ele pensou estar distante. O pânico tomou conta dele. O que você quer? O que está acontecendo? A tensão estava no auge e a confusão nunca esteve tão palpável. Você sabe o que tem que fazer, Fernando. O passado te encontrou e você não pode escapar. David é o alvo. Já está no centro do jogo e o tempo está acabando. O olhar de David se moveu de um adulto a outro, a inocência em seu rosto quase insuportável. O que está acontecendo comigo? O que estão falando? Seu pequeno corpo estava tremendo. Sem saber, tudo havia mudado em um instante. Vamos sair daqui, David, Fernando gritou. Mas a confusão pairava entre eles, enquanto as verdades se desenrolavam e novos perigos se aproximavam. A vida que ele conheceu estava prestes a se desmantelar completamente. O que ele faria agora para proteger seu filho? A tempestade começava e as consequências de todas aquelas escolhas ainda estavam por vir. O que mais ele desconhecia? Uma nova sombra pairava sobre eles, prometendo um futuro incerto e apavorante. Fernando precisava agir, mas sabia que o tempo estava se esgotando. O olhar de David se virou para o pai, confuso, buscando um tipo de resposta que não vinha. A sala parecia ter se transformado em uma arena. Os olhares dos convidados estavam fixos naquela cena como se estivessem assistindo a um filme com a trama mais explosiva. A atmosfera pulsava com uma energia densa, e Fernando sentia o coração acelerar. Ele estava cercado por revelações que não entendia, e a frustração crescia. Davi, Fernando começou, mas as palavras falharam. Sônia o interrompeu. Você não pode ficar surpreso, Fernando. A verdade está prestes a se revelar, e ninguém aqui está a salvo. A voz dela se elevou, carregada de emoção. A vida que você construiu é baseada em mentiras. Mentiras? Fernando se perplexou. O que mais você sabe? O que mais está escondido? Nesse momento, o ambiente ao redor deles parecia contrair, como se a sala estivesse sufocando sob o peso das palavras não ditas. Sônia respirou fundo e continuou. Você acha que é só sobre David? Eu sou a ponta do iceberg. Há coisas que você não tem ideia. Carlos olhou para ela, seu rosto se contorcendo numa mistura de raiva e medo. O que você quer dizer com isso? O que você está insinuando? Sônia hesitou. Eu não posso mais guardar isso. Ana não era apenas sua esposa, Fernando. Ela não era apenas a mãe de David. A afirmação pairou no ar como uma bomba. Ela estava envolvida numa rede muito maior. Ela sabia coisas que colocariam todos nós em perigo. A confusão tomou conta. Fernando franziu o senho. O que você está dizendo? Que ela estava envolvida com algo ilegal? Com quem? Com o quê? Eu estava tentando protegê-la. A verdade é que, Ana, ela era parte de um esquema de corrupção. E isso foi o que levou ela a se afastar de Carlos. O que você não sabe é que David não é só um garoto adotado. Ele tem um valor imenso. E muitas pessoas estariam dispostas a fazer qualquer coisa para o obter. Fernando sentiu um frio na espinha. Como assim? Ele mal conseguiu sussurrar, enquanto os murmúrios da multidão cresciam em intensidade. David estava lá, silencioso e perdido, como se o mundo todo estivesse desmoronando ao seu redor. Ela tem um irmão, Fernando. Um irmão que não a perdoou. Um homem que ainda está por aí. E ele sabe de todas as suas conexões. Você nunca se perguntou por que a história dela não fazia sentido.
Talvez, só talvez, isso tenha sido parte do plano desde o começo. A sala passou de um choque coletivo para uma ducha de especulação. Todos estavam agora sussurrando, a curiosidade e o medo se misturando. E se esse homem estiver aqui? E se ele já souber do que está acontecendo? Carlos murmurou, seus olhos se arregalando de preocupação. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor cortou a sala. As portas da gala se abriram abruptamente, e uma figura mascarada, vestida de preto, entrou, interrompendo o caos. Um silêncio profundo se instalou. A presença dela era impossível de ignorar. É hora de a verdade vir à tona, ela disse, sua voz firme carregando um peso ameaçador. Fernando ficou paralisado. Quem era aquela mulher? O que mais ela sabia? Os olhares se voltaram para a figura enigmática, pulsando com uma expectativa aterrorizante. Ele trocou um olhar com Carlos, que claramente compartilhava da mesma confusão e medo. Quem é você? Fernando perguntou, a voz tremendo, enquanto David se aproximava dele, agarrando sua mão como quem segura um último fio de segurança. A mulher deu um passo à frente e Fernando percebeu que cada movimento dela era calculado, como se estivesse no controle de tudo. Eu sou a resposta para todas as suas perguntas e a conexão entre todos vocês. O choque nas palavras dela ecoou na sala. O que isso significava? Que novas verdades iriam se revelar? E mais importante, qual seria o preço que todos teriam que pagar por isso? A sala se tornava um turbilhão de emoções. Medo, raiva, confusão. O futuro de David estava em jogo, e Fernando sabia que a tempestade apenas começava. O que mais estava prestes a ser revelado? Você não sabe quem realmente está por trás disso, a mulher afirmou, seu olhar penetrante em Fernando. Ana não é a única que esconde segredos. A verdade sobre ela, sobre sua família, envolve algo muito maior. Que segredo? O que você está tentando me dizer? Fernando pediu, a ansiedade crescendo em seu peito. Você precisa ouvir isso, ela disse, dando um passo à frente. David não é apenas seu filho adotivo. Ele é o verdadeiro herdeiro de um império. O império que você ajudou a derrubar. Nesse momento, uma nova onda de murmúrios percorreu a sala. Fernando sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ela pudesse responder, Ana deu um fraco gemido e se virou abruptamente, revelando um brilho claro em seus olhos. Não pode ser verdade. Sua voz saiu em um sussurro, quase perdido em meio ao caos. Fernando olhou para a mulher de preto, seu coração disparado. O que você está dizendo? Como isso é possível? Ana, você sabia? Nesse instante, alguém gritou do fundo da sala. A verdade não pode ser mantida em segredo para sempre. E um menino apareceu, notavelmente semelhante a David, e gritou. Eu sou o verdadeiro David. Ele é uma farsa. O mundo de Fernando desmoronou em um instante. Os olhares atônitos se alternaram entre os dois meninos. Cada um com uma conexão que agora parecia irrefutável e devastadora. Tudo o que ele acreditava estar claro estava agora envolto em sombras e mentiras. David, o que está acontecendo? Fernando finalmente conseguiu perguntar, o coração disparado, a mente confusa, as certezas que se desvaneceram. Ele não sabia mais em quem confiar. Enquanto a sala orgulhosamente exibia a bagunça do caos, a imagem de um antigo retrato de família se destacava em um canto. Fernando olhou, os olhos arregalados, e as palavras ecoaram em sua mente. O tempo está acabando. O que mais estava por trás dessa nova reviravolta? O que mais ele não sabia? E mais importante, quem era mesmo o verdadeiro David? O olhar de David se virou para o pai, confuso, buscando um tipo de resposta que não vinha. A sala parecia ter se transformado em uma arena. Os olhares dos convidados estavam fixos naquela cena, como se estivessem assistindo a um filme
com a trama mais explosiva. A atmosfera pulsava com uma energia densa, e Fernando sentia o coração acelerar. Ele estava cercado por revelações que não entendia, e a frustração crescia. David, Fernando começou, mas as palavras falharam. Sônia o interrompeu. Você não pode ficar surpreso, Fernando. A verdade está prestes a se revelar e ninguém aqui está a salvo. A voz dela se elevou, carregada de emoção. A vida que você construiu é baseada em mentiras. Mentiras? Fernando se perplexou. O que mais você sabe? O que mais está escondido? Nesse momento, o ambiente ao redor deles parecia contrair, como se a sala estivesse sufocando sob o peso das palavras não ditas. Sônia respirou fundo e continuou. Você acha que é só sobre David? Eu sou a ponta do iceberg. Há coisas que você não tem ideia. Carlos olhou para ela, seu rosto se contorcendo numa mistura de raiva e medo. O que você quer dizer com isso? O que você está insinuando? Sônia hesitou. Eu não posso mais guardar isso. Ana não era apenas sua esposa, Fernando. Ela não era apenas a mãe de David. A afirmação pairou no ar como uma bomba. Ela estava envolvida numa rede muito maior. Ela sabia coisas que colocariam todos nós em perigo. A confusão tomou conta. Fernando franziu o senho. O que você está dizendo? Que ela estava envolvida com algo ilegal? Com quem? Com quê? Eu estava tentando protegê-la. A verdade é que Ana, ela era parte de um esquema de corrupção. E isso foi o que levou ela a se afastar de Carlos. O que você não sabe é que David não é só um garoto adotado. Ele tem um valor imenso. E muitas pessoas estariam dispostas a fazer qualquer coisa para o obter. Fernando sentiu um frio na espinha. Como assim? Ele mal conseguiu sussurrar, enquanto os murmúrios da multidão cresciam em intensidade. David estava lá, silencioso e perdido, como se o mundo todo estivesse desmoronando ao seu redor. Ela tem um irmão Fernando, um irmão que não a perdoou, um homem que ainda está por aí, e ele sabe de todas as suas conexões. Você nunca se perguntou por que a história dela não fazia sentido? Talvez, só talvez, isso tenha sido parte do plano desde o começo. A sala passou de um choque coletivo para uma ducha de especulação. Todos estavam agora sussurrando. A curiosidade e o medo se misturando. E se esse homem estiver aqui? E se ele já souber do que está acontecendo? Carlos murmurou, seus olhos se arregalando de preocupação. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor cortou a sala. As portas da gala se abriram abruptamente, e uma figura mascarada, vestida de preto, entrou, interrompendo o caos. Um silêncio profundo se instalou. A presença dela era impossível de ignorar. É hora de a verdade vir à tona, ela disse, sua voz firme carregando um peso ameaçador. Fernando ficou paralisado. Quem era aquela mulher? O que mais ela sabia? Os olhares se voltaram para a figura enigmática, pulsando com uma expectativa aterrorizante. Ele trocou um olhar com Carlos, que claramente compartilhava da mesma confusão e medo. Quem é você? Fernando perguntou, a voz tremendo, enquanto David se aproximava dele, agarrando sua mão como quem segura o último fio de segurança. A mulher deu um passo à frente, e Fernando percebeu que cada movimento dela era calculado, como se estivesse no controle de tudo. Eu sou a resposta para todas as suas perguntas, e a conexão entre todos vocês. O choque nas palavras dela ecoou na sala. O que isso significava? Que novas verdades iriam se revelar. E mais importante, qual seria o preço que todos teriam que pagar por isso? A figura negra olhou para Fernando e sorriu. Um sorriso que transparecia um misto de dor e satisfação. Você realmente achava que essa vida seguiria sem consequências? A voz dela era suave,
mas carregada de um peso ameaçador. O que você fez com Ana e David, tudo vem com preço. Fernando sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ela pudesse responder, Ana emitiu um gemido e se virou abruptamente, revelando um brilho claro em seus olhos. Não, não pode ser verdade. Seu olhar estava cheio de terror. Fernando ficou imóvel, os olhos arregalados. Era impossível. Ana, o que você quer dizer? O que está acontecendo? Eu nunca quis que você soubesse, Fernando, Ana disse, lutando para se levantar, mas os braços dela tremiam. Mas agora, não há como voltar atrás. David não é apenas seu filho. Ele é um clone. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. As palavras de Ana ecoaram em todos os ouvidos presentes. Fernando sentiu a cabeça girar. Um clone? Como ele poderia ser um clone? As murmurações começaram, maior que qualquer tempestade. Um turbilhão de incertezas e especulações. Como isso é possível? A incredulidade tomou conta de Fernando. Desde quando você... Eu tinha que protegê-lo, proteger todos vocês. Era a única maneira. Ana gritou e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eles estão quase aqui, Fernando. A verdade está se desenrolando e não podemos deixá-los pegar David. A figura de preto respirou fundo, como se estivesse se preparando para um último golpe. Vocês todos estão em perigo. O mundo que vocês conhecem está prestes a virar de cabeça para baixo. O que você pensava ser real, não é. David está no meio de uma guerra. E você deve decidir de que lado ficará. Fernando olhou para Davi, que estava com o olhar fixo, ainda sem entender. O que eu faço agora? O que eu sou para ele? Você precisa protegê-lo a todo custo. Ana sussurrou com a voz quase desaparecendo. Ele é a chave para tudo, Fernando. Você vai perder seu mundo ou salvá-lo. A decisão é sua. Nesse momento, a porta por onde a figura mascarada entrou se abriu novamente. Mas desta vez, era uma multidão de homens armados, enviados para cumprir a única ordem que poderiam receber: capturar Davi. Fernando sentiu como se o chão sob seus pés desmoronasse. A batalha estava apenas começando, mas o que mais estava por vir deixaria todos em choque. O caos se instalou na gala, gritos se misturando com o barulho do desespero. Fernando segurava Davi firme, o garoto tremendo, os olhos arregalados. O que está acontecendo, papai? Sua voz era um fio de esperança em meio à tempestade. David, escute! Fernando tentou acalmá-lo, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Precisamos sair daqui agora. Ele olhou para Ana em seu último suspiro e percebeu que tudo o que a rodeava estava se desmoronando. Você tem que entender. Eu fiz isso por amor. Ana ofegou. David é especial. Você não pode deixá-lo. Suas palavras estavam carregadas de um desespero que perfurava o coração de Fernando. Ele é o alvo. Fernando! Clara gritou, percebendo que o tempo estava acabando. Não temos como proteger David sozinhos. Eles já estão aqui. E então a porta se abriu ainda mais. Os homens armados avançaram, e Fernando viu o pânico nos olhos dos convidados. O ambiente tinha se transformado em uma arena de horror, onde os segredos aos poucos se transformavam em armas. Fuja! Gritou Carlos, empurrando uma mulher que estava paralisada de medo. Mas Fernando estava ali, paralisado. O olhar fixo em David, que agora segurava sua mão, como se estivesse esperando um milagre. Não, eu não vou deixar eles levarem você. Fernando instintivamente se virou para o grupo armado, a coragem nascendo em seu peito. Vão ter que passar por mim. Ele sentia o sangue ferver, a vontade de proteger David se transformando em um escudo. Ana levantou a cabeça uma última vez, os olhos cheios de lágrimas. Precisamos confiar, Fernando. A verdade pode doer, mas só ela pode nos salvar. Os homens interromperam seu avanço. Deem um passo à frente e vão se arrepender. A voz de um deles era como um trovão,
ressoando nas paredes da gala. O medo tomou conta, mas havia uma tensão no ar, algo que era palpável. Fernando olhou para David, seu filho, seu irmão, e tudo girou. Vamos, David, segure minha mão. E assim, impulsionado pelo amor e pela necessidade de proteger, ele puxou David para o corredor. O coração batia violentamente enquanto corriam. A verdade é que você ainda tem uma escolha, Fernando. Clara gritou atrás deles. Você pode lutar, mas precisa se lembrar do porquê de tudo isso. Vamos! Fernando não hesitou e por um momento ele se sentiu forte. Ele e David saíram pela porta lateral, e então a liberdade era apenas uma questão de segundos. Do lado de fora, a noite estava calma, mas os ecos da festa desmoronando ainda ressoavam. Os dois se detiveram, recuperando o fôlego, mas as sombras ainda estavam ali, mais próximas do que jamais imaginariam. A questão pairava no ar. Eles estariam seguros. Fernando virou-se para David, e tudo o que ele queria era proteger aquela vida inocente. Mas a verdade do passado ainda ecoava. O que mais ele não sabia? O que mais estava para vir? No meio da escuridão, uma ideia surgiu. David, precisamos ir ao orfanato. Tem pessoas lá que podem nos ajudar. As palavras estavam cheias de esperança, mas a inquietação o assombrava. Enquanto se afastavam, Fernando sentiu que, mesmo em meio à incerteza, havia uma chamejante centelha de determinação. Ele olhou para David, percebendo que a luta apenas começava. O futuro ainda era uma névoa, mas a conexão entre eles se tornara mais forte. E lá, na boca da noite, a luta pela verdade e pela proteção os aguardava. Antes de encerrar, preciso de 1 minuto da sua atenção. Se você está gostando dessa história incrível, não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.